Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, e que desprezas a justiça e o amor de Deus. Pois era mesmo necessário praticar essas coisas, sem entretanto omitir aquelas outras. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras na sinagoga e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como sepulcros que não aparecem e sobre o que os homens caminham sem o saber. Olá, irmãos, aqui quem fala com você é o Rubens, dono do blog El Shaddai. Eu tô fazendo essa gravação porque hoje eu estava analisando um vídeo aqui, justamente esse que eu postei, como expulsar um demônio em nome de Jesus. E francamente, eu fiquei pensativo com as palavras que os homens estão usando para se falar e se colocar na posição de uma pessoa sagrada, na posição de uma pessoa santa, para dar a você a ilusão, para dar a você como se fizesse uma lavagem cerebral, através da persuasão. Eu vou traduzir mais ou menos o que eu tentei te falar nesse momento, caso você não tenha entendido. Então eu vou traduzir em miúdos, porque o Rubens é uma pessoa que o que tem que falar, ele vai falar pra você a queima-roupa. Por isso que ele é uma pessoa que pensa muito pra falar alguma coisa. Porque depois que você fala aquelas palavras, você se compromete com cada uma delas. Então, eu vou traduzir o que eu acabei de dizer pra você. A pessoa está usando de mágica, uma mágica chamada persuasão. Ela se autodenomina superior que você, na intuição e na expectativa de que você a tema, para assim você entregar-se à autoridade dela. Resumindo, as pessoas estão buscando caminhos para escravizar os menos esclarecidos. E este vídeo que eu encontrei retrata muito bem a isso. E como esse cidadão colocou a palavra assim no começo do seu vídeo: eu vos abençoo. Então eu pergunto a você: como que alguém pecador pode nos abençoar? Então o correto seria Deus te abençoe, porque realmente é Ele que vai te abençoar. Então talvez o irmão, o pastor ali não soube colocar a sua palavra. Mas quando ele também coloca, postando assim: eu vou ensinar a você expulsar um demônio em nome de Jesus, é uma santa barbaridade. Porque como é que ele vai ensinar uma coisa que já está ensinado há séculos? Você deveria então transmitir assim: eu vou compartilhar com vocês assim como eu faço. Porque no pouco que eu tenho que saber, perante muitos, eu me coloco, eu vou compartilhar com você o meu conhecimento. Porque na realidade eu não posso dizer eu vou ensinar, porque você ensina uma coisa que somente você criou. Você não pode ensinar algo que você não criou, porque se você não criou, nem mesmo você entende o completo, o fundamento, a razão e a lógica. Se você não criou, você não compreende, porque não compreende aquilo melhor que aquele que o criou, não é verdade? Se você vier visitar uma padaria e você olhar para um bolo
Você pode dizer que bolo é aquele, mas você jamais vai poder dizer corretamente quais foram os ingredientes que foi colocado nele. Então, se você não fizer, você não vai saber. Então você não pode dizer eu vou ensinar para alguém uma vez que você não criou. Cristo há 1000 anos atrás, há 2013 anos atrás, já falava essas palavras. Muito antes de Cristo, já existiam essas palavras. Agora, se você observar também ao decorrer do vídeo, ele pede para você, para a pessoa, para os fiéis, colocar esta oração que ele vai fazer no celular, na televisão, no computador, no rádio para tocar. Depois, em seguida, ele pede que você faça essa oração por 7 dias, de manhã e à tarde. Eu fico imaginando o seguinte: será realmente que Deus precisa que você faça essa oração de manhã e à tarde por 7 dias para que na tua vida aconteça uma libertação? Meu irmão, pare e raciocina 1 minuto comigo, porque por menos sabedoria que você possa ter, você vai entender o que eu acabei de falar. Na realidade, todos nós somos sábios, desde que você use o cérebro e pense. Você julga realmente que Deus, o Criador do Universo, que criou o céu e a terra em 7 dias, precisa de 7 dias para te libertar? Não, ele não precisa. Nem de 7 dias, nem de 7 horas e nem de 7 minutos. Ele não precisa do tempo. Ele é o tempo. Ele é a velocidade do tempo. Meu irmão, o que é que você quis dizer abrindo a sua boca e falando 7 dias de manhã e à tarde? Meu querido, isso você está fazendo um ritual. E Deus não pertence a rituais. Deus não pertence a cerimônias. Deus não precisa disso. Deus não precisa em nenhum momento de ritual, nem de cerimônia. Por quê? Porque Ele é o ar, porque Ele é o tempo, porque Ele é a manifestação, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de nada disso. Então compreendamos uma coisa: para essa pessoa abrir a boca e dizer você precisa fazer isso, colocando no teu rádio, na televisão, no teu celular, por 7 dias, de manhã e à tarde, então seria que como fazer o quê? Você está montando alguma coisa? Você está criando alguma coisa? É porque na realidade, na magia negra, existe este ritual: 7 dias, 7 noites, 7 anos, e assim vai. Dentro de 7 minutos, dentro de 3 dias. Ou seja, lá é diferente. O diabo tem que ter um tempo para ele fazer aquilo. Ele tem que haver beiradas para que ele possa entrar. Você está comparando, na realidade, sem você entender, meu querido, o que você disse, você está comparando Deus com Satanás. Você está querendo dizer que Deus precisa de tempo para agir. Você está querendo dizer que Deus precisa de rituais para agir. Deus não precisa nem de tempo e nem de ritual. Ele precisa apenas de uma coisa: teu joelho no chão, tua humildade na terra, tua simplicidade de espírito. Ele precisa que você abra o teu coração
E quando você fala para as pessoas abrir o coração, o caboclo é capaz de pegar uma faca e atravessar no coração porque não consegue entender o que você diz. Abrir o coração é se colocar em humildade diante de Deus. Você está entendendo agora? Então eu procuro falar com palavras simples, sem distorcer palavras, para que quem escutar ouça no coração. E não que fique buscando também compreender em dicionário o que você já está explicando. Então, eu acredito que pregação deve ser feita com uma conversa. Porque o ser humano, meu querido, ele não está disposto, hoje em dia, a ser escravo mais. Ele não está disposto, hoje em dia, a se iludir mais com palavras. Se você está percebendo, o mundo está girando naquilo que eu comecei essa gravação. Fariseus, escribas. Judas hoje em dia ficou longe, né? Judas hoje em dia é raro você falar, porque a era do Judas está acabando. E eu já creio na minha percepção que já acabou a era do Judas. Você lembra quando o povo falava assim: ah, você é um Judas? Ah, hoje é dia de Judas. E não sei o que de Judas. Hoje em dia você não vê mais falando isso. Você sabe o que você vê falando? Fariseus. Eis os fariseus. Eis os escribas. Você está entendendo? Por quê? Porque hoje em dia, minha criança, o povo acordou. O povo já abriu os olhos. Já entendeu que tem alguma coisa de errado nessa história de religião. O povo já abriu o olho. Então, se alguém não vier e colocar o que eu estou falando aqui, isso vai ficar passando despercebido. Então, esse blog aqui, esse canal que eu abri para passar essas mensagens, você viu na primeira gravação que eu fiz que eu sou bem flexível para falar. Tanto falei de Deus como falei do diabo, e tenho certeza que no final da outra gravação muita gente falou assim: esse aí é um herege, esse aí é o demônio em vida, esse aí é o espírito de Satanás. Você pode me falar o que você quiser, meu criança. Você pode pensar o que você quiser, porque eu tenho certeza que somente aqueles que tiverem o Espírito de Deus verdadeiro dentro de si vai ter coragem de abrir a boca e concordar comigo. Você pode ter certeza disso, porque você foi mais um. Você que não concorda com o que eu estou falando aqui, você tem todo o direito, mas você é mais um menos esclarecido. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você conhece pouco. A palavra de Deus você pode conhecer, mas você não conheceu o espírito dessa palavra. Você não entendeu até agora o que é que Cristo quis dizer. Porque se entendesse, você pode ter certeza que você não ia me dar tantos nomes como você pode ter pensado, ou alguém pode ter falado. Porque ou não somos todos nós filhos do mesmo Pai? Ou não somos todos nós filhos do mesmo Deus? Se você também não crer nisso, quando alguém me julgou, falou assim: o Rubens é um herege, o Rubens é um demônio, o Rubens é um satanista, ele faz apologia ao satanismo, você pode ter certeza que esse também, que te disse essas palavras, tem muito mais parte com o diabo do que eu que ele está julgando, se é que ele julgou. Por quê? Porque se ele não me julga como filho de Deus, eu já me julgo. Eu me sinto e eu sei, porque Deus colocou no meu espírito a ciência daquilo que ele quis dizer. E isso quem me conhece pessoalmente pode ver claramente, dentro dos meus olhos, o que eu estou acabando de dizer a você. Então, se alguém retratar
o Rubens dessa forma, não quero que você concorde nem discorde com ele, porque você é livre para que você pense. Mas observe que o que a gente está fazendo aqui, este blog vem colocar a você a transparência da palavra de Deus. Então não são as minhas palavras. E eu também não estou te ensinando a nada. Eu estou colocando aqui a verdade que ninguém pode negar. Então, a verdade, uma das verdades que ninguém pode negar, é que nós já chegamos no Apocalipse. Estamos à porta do Apocalipse? Não, nós já chegamos ao Apocalipse. Só que isso está muito bem retratado. Hoje em dia foi passado uma neblina nos olhos das pessoas para que não causasse pânico mundial, principalmente pela religião. Então, meu querido, a neblina não deixa você ver. A neblina que eu quero dizer é a neblina da escuridão, a neblina das trevas, que muitos líderes religiosos transpassou diante dos olhos dos seus fiéis, através de uma grande lavagem cerebral, a fim de enriquecer, em fim de ganhar dinheiro, em fim de ter poder, que você não consegue enxergar que nós já adentramos a porta do Apocalipse. Então, o que acontece? O mundo está girando. Lembra quando eu falei para você na primeira gravação? Todos nós pertencemos a uma religião, você querendo ou não. Sim. E agora você vai entender que essa religião chama-se política. Em tudo há política. Em tudo há ambição. E sempre há alguém que quer ter todo o poder. Enfim, a religião é uma política. E eu digo que pior do que a própria política. Porque quando a política é bem feita, aquilo realmente fica bom para todos. Era esta a política que também existia no céu. A liberdade de escolha. Deus colocou lá no princípio a política. Muito não gosta da política hoje, né? Poucos sabem que no reino do céu foi assim a liberdade de escolha. Lá não houve um reino tirano. Então a política, meu querido, não pense que é o homem que inventou ela, não. Porque não foi. Nem a política e nem a justiça. Não foi o homem que inventou. Lá no reino de Deus, quando existia somente ele e os anjos, a política já existia. Ele pediu que houvesse o maior mandamento, que amasse ele sobre todas as coisas. Esse era um mandamento. Mas ele deu também o livre-arbítrio aos anjos para escolher se queria os servir ou não. Isso chama-se o quê? Política. Liberdade de escolha. Muito bem. Voltando para os nossos dias, para o que a gente está vivendo hoje, que é o Apocalipse, as pessoas, se fizesse a política como devia ser no reino de Deus, a política nada mais é que uma discussão para que chegue num acordo para ser executado aquela lei, aquela ordem. Então, o que acontece? A religião é uma política, meu querido. Se você não percebeu até agora, então abra teus olhos que você vai enxergar isso. Por que existe cargos? Por que existe salário? Não é? Por que existe? Se isso não é uma política, se isso não é uma profissão. E como não devia ser. Está entendendo agora? A religião virou uma profissão. Virou uma disputa de poder. Porque senão todos seriam iguais. Pelo que eu saiba, se você for analisar, quando Cristo formou seu ministério entre 12, o resto era todos iguais. E ele apenas era o mestre. Ele apenas era
o rei daquele reino que ele criou. Por que hoje, após aquilo, Cristo era a cabeça e os apóstolos todos eram corpo? Não é? Ou não é assim que era para ser hoje? E não era assim que é? Não foi assim que aconteceu? Por que há tantos cargos hoje em dia? Meu irmão, quando você coloca um cargo dentro de 10 pessoas, você já causou a discórdia ali. Você já causa a discórdia neste momento. Pegue, coloque 5 crianças numa sala e dê a elas 5 brinquedos diferentes. Você vai ver o que vai acontecer. Você entendeu agora? A própria religião criou a discórdia, colocando cargos. Quando você coloca um cargo em alguma coisa, você coloca ali uma coisa também ao lado chamado disputa. Quando você coloca um cargo, você coloca também uma coisa chamada disputa. E aonde há uma disputa, começa-se um duelo. Para que alguém ganhe, meu querido, você não queira imaginar o que certas pessoas são capazes de fazer. E uma das coisas que as pessoas são capazes de fazer, e é terrível, a primeira coisa, o primeiro ensinamento, persuasão sobre as pessoas. Quando a pessoa quer abrir uma igreja, o primeiro dom que ela tem que ter é persuasão, para que ela possa dominar a tua cabecinha, a fim de que você ouça e torne-se fiel a ela. É justamente isto que Cristo estava dizendo aqui. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo com hortelã, da arruda e toda hortaliça, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Quando Jesus coloca aqui, pagando o dízimo com arruda, hortaliças, está querendo dizer que essas pessoas pegam contra Deus e acham que o dízimo paga tudo, até mesmo a misericórdia divina. Irmão, preste atenção. Vá na igreja e coloque lá em dízimo 10 reais. No outro dia, você vai lá e deposite 10 mil reais. Você vai notar uma diferença. Quando você colocar 10 reais ali, a pessoa mal sequer vai lembrar da sua cara. Coloque 10 mil para você ver. Rapaz, vocês vão pagar um restaurante, um almoço, um café para você. Vocês vão te convidar para ser pastor, ou para ser algum padre, ou alguma coisa. Olha, vocês vão te convidar para você ir para uma macumba, para você virar pai de santo. Eu não me chamo Rubens Rocha, rapaz. Porque é assim que funciona. E eu mesmo que estou falando isso, se tiver algum pastor, algum padre, alguém, um religioso que está ouvindo e não concordou, você pode vir falar para mim. Mas eu tenho certeza que a hora que eu chegar também com 10 mil, 20 mil de dízimo, você vai me receber dentro da sua igreja. Se eu mandar, você vai pegar. Eu tenho certeza. Então, por quê? Porque isso é uma política. Então, na política, o que é que manda? O dinheiro. Então, diga-me que não. Diga-me que não é o dinheiro. Porque se você abrir a boca e falar pra mim que não é o dinheiro, então você a partir de hoje não aceite mais o dízimo. Se você falar pra mim que eu estou errado, e se você for frente de alguma religião, mantenha o seu ministério sem um centavo. Porque você sabe muito bem que para Deus, Deus não precisa de dinheiro para operar a ninguém. Porque você não pode pagar a Deus. Então, voltando agora
ao pastor que eu estava falando sobre libertação, ele falando de 7 horas de minuto, meu irmão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, onde é que você anda com a cabeça para você dizer uma tamanha bobagem como essa? Deus não precisa disso, minha criança. Quem precisa desse tempo é você quando vai se tratar numa psiquiatria, num psicólogo, quando você vai passar, sei lá, umas férias lá fazendo, acampando, no meio de, sei lá, de coisas rituais. É você que precisa disso lá. Você que precisa desse tempo para você se reabilitar. Por quê? Porque Deus não precisa disso. Porque Ele é a essência da vida. Ele é as células. Ele é o cosmo. Ele é o astro. Ele é o seu oxigênio. Ele é o invisível. E o poder. Você compreendeu agora? A dimensão que é Deus? Por que você diminui tanto a Deus? Porque você falar essas coisas, você está diminuindo a Deus. Você está dizendo que Deus precisa. E na verdade, não é Deus que precisa. É o seu semelhante. E enfim, todos nós somos o corpo de Deus. Então, por que você não ensina as pessoas a ser caridosa uma com a outra? Então, começando por aí, seja caridoso com o pobre, seja caridoso com as crianças de Deus. Isso digo a todos, porque é o que Deus pede. Eu não estou aqui retratando nada que eu criei. Eu estou colocando aqui o que eu aprendi, que o próprio Deus me ensinou. E se você duvida que foi o próprio Deus que ensinou, vá ler a Bíblia, que Ele também vai te ensinar. A Bíblia é a voz de Deus. Compreenda então que você não pode julgar, porque eu não estou te ensinando, eu estou compartilhando um pensamento que me revoltou quando vi este pastor colocando essas palavras. Talvez, por falta de alguma ciência, de alguma cultura, ele mesmo não tenha colocado como eu enxerguei. Mas, se ele colocou, ele está totalmente equivocado. Se ele não sabia o que estava falando, não pode então também querer pregar para ninguém e dizer às pessoas o que nem mesmo ele compreendeu. Então, das duas formas, a intenção é boa. Talvez. Porque se juntar uma má intenção com você sabendo o que está falando e mesmo assim fazendo, meu irmão, você prepara o teu couro que no último dia, rapaz, muito não vai querer estar na tua pele. Porque você está fazendo 3 coisas conscientes. Então tomara a Deus que se você me ouviu e também estiver fazendo alguma coisa assim, você não sabe o que está fazendo, acorde agora e pare. Porque se você falar para mim que você sabe o que está fazendo, se você ficar incomodado com a minha gravação aqui, é porque você sabe muito bem o que está fazendo. E se você sabe muito bem qual é o teu destino. E para onde você está levando todo esse rebanho. Então, presta atenção, meus irmãos. Se você tem dúvida sobre o que você anda fazendo, a religião que você está indo, coloque essa gravação para ele escutar. E observe depois a reação dessa pessoa. E você vai julgar claramente, tranquilamente, a posição que ela vai tomar diante do que ela vai ouvir. No próprio rosto, no próprio comportamento que a pessoa tiver a meu respeito, você vai saber a quem é que ela pertence. Não vou nem citar aqui, porque eu estou transmitindo aqui o que na Bíblia está escrito e o que é a vontade de Deus, para que todo bom entendedor, meia palavra basta,
para todo bom entendedor, qualquer um sabe muito bem do que eu estou falando aqui, porque eu não estou sendo o primeiro e nem o último a falar essas coisas. Então, continuando lá sobre o nosso amigo pastor lá, sei lá das quantas, que colocou essa barbaridade nesse vídeo, você... Rapaz, continuando lá então. Aí você pede para a pessoa fazer esse tipo de ritual. Depois, eu observo mais lá na frente, você conversando com Satanás e ensinando a pessoa a conversar com Satanás, pedindo para que ela tenha fé. Muito bem. Vamos entender uma coisa aqui então. Se você vai pedir para alguém ter fé, é bom que essa pessoa então nem comece a rezar contra Satanás, a orar, seja lá, ou o que ela fizer. Porque a fé é a base de tudo. Se você não tiver fé, você não se encontra em seu próprio eu. Se você não se encontra em seu próprio eu, como você quer derrotar um espírito? Julgamos assim? Como você quer derrotar alguém que tem mais poder que você, se você não tem fé? Para começar, então, não vai dar certo por aí. Número 2. Graças a Deus, que para muitos um vídeo como esse para mim é uma piada, para muitos também vai ser. Porque se isso fosse realmente sério e dependesse de uma oração como essa, meu querido, para fazer um ritual de exorcismo verdadeiro, o fulano... Olha, rapaz, eu creio até que Satanás sairia realmente, mas dando risada de uma oração como essa. Porque não dá para entender uma oração assim para expulsar um demônio. Rapaz, você não queira... Comece primeiro a pensar na palavra demônio, ser do outro mundo. E você, da onde vem? Vamos imaginar que você está fazendo uma oração e eu estou aqui possuído. E eu precise. Aí eu acho você falando um negócio como esse. Mas você tem que ter fé. Como é que uma pessoa que está endemoniada vai ter fé, rapaz? Se ela tivesse fé, não estava possuída. Começando por aí. Então comece observando que se fosse eu, nas épocas que eu precisava muito de oração, e não houve um Cristo, Filho de Deus, que veio nessa porta, nenhum quis me ajudar. Por quê? Porque Deus queria me ensinar sozinho mesmo. Ele queria que eu passasse na pele, para que hoje eu pudesse estar aqui falando para pessoas como vocês aí, que não têm conhecimento sobre isso aí. Então, eu creio, meu querido, que se eu dependesse, como naqueles dias terríveis que eu passei, se eu dependesse de uma oração para me libertar, se eu achasse a sua, eu estava morto, de uma certa maneira que eu acho que não ia ter nem poeira do Rubens Rocha hoje. Porque isso não é uma oração de libertação. Isso não é uma oração de libertação. Isso aí eu não sei nem dizer pra você o que é, porque não dá pra distinguir. Não tem se é uma libertação, se é uma oração de adoração. Eu não sei o que é, se você tá conversando com o diabo. Eu não sei o que, não dá pra dizer pra você. Porque eu não vi poder e nem sabedoria nessas palavras. Começando já desde o princípio, você falando que vai ensinar alguém a libertar em nome de Jesus. Você precisa então ensinar, mas não pode ser no nome de Jesus. Porque a partir do momento que você cita este nome, acabou a conversa ali. Meu irmão, você não concorda, pode não concordar comigo, é lógico que não vai. É claro que não vai. É óbvio que não vai. Mas observe o seguinte. Observe o seguinte. Como Jesus exorcizava? Como Jesus exorcizava? Ele exorcizava apenas com um gesto ou com uma palavra. Saia. Acabou.
Acabou Satanás ali. Não tem esperneação, não tem 7 dias, não tem 7 luas, não tem 7 anos. Não tem 70 mil coisas que você possa dizer que o Satanás retrucou ali com Jesus. Não precisou de 7 dias. Não precisou de manhã nem à tarde, é naquela hora. Você está entendendo agora? Você está falando com um Deus? Você está pedindo a Deus? Então, o exemplo maior, se você fala em nome de Jesus, se você está falando do mesmo Jesus que morreu na cruz, se você está seguindo o mesmo Jesus que morreu por amor a todos nós, pelos seus pecados, pelos meus pecados, para que a gente fosse mais humanos, então você não pode dizer que isso vai acontecer em tal tempo, porque Deus não precisa. Resumindo tudo isso, para encerrar essa gravação, eu digo a você que ao fim dessa gravação, que realmente foi o álibi, o checkmate, que eu falei, não é possível que vai faltar isso. Não é possível que não vai pedir dinheiro. Depois de tanta barbaridade que eu escutei aqui desde o começo. Como, por exemplo, uma outra passagem. Você coloca aqui o nome de fulano e cicrano. Você coloca aqui o nome do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, da sua mãe, da sua avó, do seu cachorro, seja lá o que for. Como se você precisasse escrever para Deus, para Ele saber, né, que você tem ali sua família, seu pai e sua mãe. É como se você entrasse numa sala com um balde d'água e ali tivesse 50 morrendo de sede, sem enxergar somente um. Aí jogasse a água fora, porque você deu de água para beber só para um. Você seria cruel se fizesse isso, não é verdade? Você julga que Deus é cruel? Você está orando para você. Automaticamente, se Deus vier te atender, quando Ele vier, Ele vai enxergar o que está na tua mãe, no teu pai, no teu cachorro, rapaz, no teu gato, até mesmo nos teus passarinhos que você possa ter em cima dos seus telhados, na planta que está no teu quintal, no teu dia de amanhã. Você não precisa escrever para que Ele saiba. Você não precisa de velas para que ilumine um caminho até o céu para que você se abra com Deus. Você não precisa de roupas do ano para que você tenha uma boa aparência para Deus. Porque Deus não quer enxergar como é que você se veste. Ele quer ver as suas vestes espirituais, o que é que está vestindo no teu coração. Deus não precisa de dinheiro, meu filho, para que Ele possa curar alguém de câncer. Porque Ele não é médico terreno. Para começar, eu vejo pessoas falar assim, Deus é o médico dos médicos. Deus é pai, rapaz, presta atenção. Além de ser seu criador, Ele é pai. Médico não passa nem perto do que é Deus, rapaz. Porque o médico tem muito que aprender com Ele. Deus, Ele é ação e repouso. Movimento e repouso. Movimento e repouso. É tão simples. É tão simples. Deus é movimento e repouso. Como se fosse a brisa do mar. Como se fosse as nuvens do céu. Está em tua volta, está dentro de você. Ele é as tuas células. Eles são os seus órgãos. Ele é a tua essência de vida. Ele é o flúor da sua alma. Ele é o aroma. Ele é a simplicidade das rosas. Ele é a essência da vida. Você precisa para ir até Deus, sabe do quê? Mais uma vez, dobrar os seus joelhos e se humilhar diante de Deus
E também não é se humilhar, igual eu vejo muitos se humilhando, berrando, gritando no meio da rua, erguendo a mão pra cima, pulando na igreja, chorando, rolando no chão. Meu filho, presta atenção. Isso aí é uma cena de psicopata, de louco, pega esse com a boca interna. Deus é silêncio. Deus te entende apenas por teu olhar. Pelo teu respirar, Deus já entendeu o que está acontecendo com você. Pelo teu jeito, Deus te conhece pelo teu olhar, pelo teu jeito de agir, pelo teu andar, pelo jeito de você tocar nas coisas, pelo seu respirar. Deus sabe muito bem como é que você tá. Então, você não precisa fazer um show do Michael Jackson na frente da igreja e nem dançar a lambada, muito menos entrar em seita do paletó. Piorou então você pegar e comprar maço de vela e levar em terreiro. Quem dirá então você entregar casa, carro, e como eu tô vendo hoje em dia, mulher, filho, não sei o que e tal, né? Se entregar para que Deus te ouça, para que Deus te atenda. Assim como o fulano chegou até Deus, você também pode chegar. Porque o caminho é o mesmo, a distância é a mesma. Enfim, o Deus não é o mesmo. Enfim, você não é irmão, e por acaso entre irmãos existe o maior? Existe o mais velho, mas o maior não. E não temam quando existe o mais velho, porque Cristo disse: os últimos serão primeiros, e os mais velhos escutarão os mais novos. Vá ler a palavra e você vai entender. Resumindo, eu pensei que não ia chegar ao finalmente, mas chegou, mas ele não estava falando. Apareceu no cantinho da tela: número de depósito da conta. E lá você deposita tamanha quantia. Meu querido, eu encerro por aqui esta gravação. Não para que você julgue também, porque eu não estou julgando. Eu estou apenas comentando e estou deixando na tua cabeça para que você julgue. Porque o meu Deus não me ensinou a julgar a nada e a ninguém. Então, estou apenas colocando um pensamento e uma conclusão. Não peço também para que ninguém concorde com o que eu estou falando. Mas, concordando você ou não, um pingo de razão você sabe que eu tenho. Meu querido, fica com Deus e até a próxima.